Eu deveria estar morto. Quem disparou essa frase foi o candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que aconteceu um milagre com ele por estar vivo depois de ser vítima de um atentado no sábado de tarde no estádio da Pensilvânia, no pequeno município de Butler, né? Ele concedeu sua primeira entrevista ao jornal New York Post a bordo do seu avião, através da internet. Aspas, o médico no hospital disse que nunca viu nada parecido. Ele chamou de milagre. Eu não deveria estar mais aqui, eu deveria estar morto. Ele acrescentou que o médico disse a ele que nunca viu alguém sobreviver após ser atingido por um tiro de um fuzil AR-15. Segundo o jornal, que não teve autorização para fazer fotos, Trump estava usando uma bandagem branca grande e solta que cobria sua orelha direita. Se Donald Trump tivesse com 1 centímetro, Walter Fonseca e Renato Bahia, com a cabeça no outro ângulo, a bala tinha acertado o seu cérebro. Ele teve esse milagre concedido, mas infelizmente um bombeiro do estado de Butler não teve e veio a óbito. Da cidade, do estado da Pensilvânia. É um assunto mundial, é pauta no mundo todo, até na Coreia do Norte. Você veja que o comandante do serviço secreto da Rússia transferiu a responsabilidade, disse que aquilo pode ter sido até armado pelo governo Biden, não é? Uma falha de segurança enorme, principalmente pelo custo que os Estados Unidos têm com a segurança de suas autoridades, principalmente ex-presidentes e presidentes. Um policial, o serviço secreto, chegou a alertar que poderia acontecer aquilo. Um policial subiu no telhado onde o maluco se encontrava, Walter, mas sumiu desarmado, não é? O cara ameaçou ele e quando o policial foi chamar reforços, foi no momento que o cara disparou e depois foi abatido pelo sniper que estava no telhado, em frente a uma construção e do lado do palanque de Donald Trump. É um milagre, né? Thomas Matthew Crooks, o elemento que foi abatido pelos sniper americanos, ele fazia um duplo, se dizia eleitor republicano, mas também se dizia eleitor democrático. Fez doações para ambos os partidos, Walter, pequenas, mas fez, e tem vídeos dele na internet de ódio a Donald Trump e a os conservadores e a republicanos, não é? E aí, comandante Walter, Renato Bahia, vocês como 2 espectadores privilegiados e acompanhantes da política internacional, já vou deixar o microfone à disposição de vocês. Vamos lá, professor, começa aí você. Bom, realmente é algo inaceitável no mundo moderno muito mais ainda. Agora, nesse mundo polarizado, tomou-se uma conotação surreal. Não é? Primeiro, BG, Bahia e nossos telespectadores e ouvintes, era o dia de sorte de Donald Trump. Não é? Ele, primeiro porque ele é uma pessoa inquieta, então se você olhar, ele sempre fala, sempre se movimentando muito. Ele não é aquele orador que fala somente em frente, ele está sempre se modificando. Isso até é uma prática de orador americano, porque tem os prompters, né? De um lado e do outro ele fica, mas é dele, ele mesmo quando ele está falando e andando, ele está sempre ali. E realmente, em momentos, segundos antes, aquela mudança de ângulo salvou a sua vida. A segunda coisa é que o atirador, ele estava usando um R-15, que é um rifle de assalto, não um rifle de distância. Se fosse um rifle de precisão, quem sabe a história teria um desiderato diferente. Mas o R-15, ele é de assalto, é aquela coisa para proximidade, né? E não estava tão distante, mas de qualquer maneira ia algo entre 150 e 200 metros, 150 jardas, por aí. Né? Então isso formou esse quadro. Agora, o que me surpreendeu muito, né? A reação do mundo político, não. Mas me surpreendeu muito do mundo jornalístico. O que eu vi ontem, as barbaridades que eu vi e ouvi, sabe, parecem coisa irreal, palavra de honra. Enquanto tudo pro lado do Trump foi supostamente, eu vi, por exemplo, o César Tralli dizer que o atirador tinha sido assassinado. Ora, se houve uma falha de segurança, ele era para ter sido abatido antes de ela atirar. Aí sim a segurança teria funcionado.
Mas hoje, para mim, o mais importante disso vai vir na convenção de hoje, que irá acontecer lá em Milwaukee, lá no estado de Wisconsin. Eu acredito que nós teremos um Trump diferente. Eu acredito que a posição do Trump hoje será, e ele é um homem inteligente, deve ter um super staff de campanha. O que o mundo está aguardando, e os Estados Unidos principalmente, é que ele possa mostrar da reflexão do momento que ele passou, certo? Para redefinir o seu futuro como alguém que quer novamente governar a América. Walter, ele vai mudar, ele já confirmou, tá? Está confirmado pela assessoria do Partido Republicanos que o discurso hoje da Convenção Republicanas será um discurso totalmente... Ele vai falar sobre o caso, claro será que vai, um discurso totalmente de 48 horas atrás. Ele está sendo reescrito, o discurso, porque Donald Trump vai ter uma postura hoje na Convenção Republicana de estadista. Ele vai usar o atentado que ele foi vítima, sábado de tarde, para pedir união aos americanos. Que cada um continue com suas visões, que cada um continue defendendo os seus partidos, desde que o mundo é mundo nos Estados Unidos, democrata republicano, mas que o ódio na política, inclusive ele é um dos responsáveis por isso, seja superado e que vejam, independente de quem são seus candidatos, uma unidade na população. Ele vai discursar, já está confirmado pela assessoria do Partido Republicano, uma mega operação de segurança, inclusive com policiais dos estados vizinhos. Eu vi a chegada presentes, no aeroporto. E a expectativa agora não é mais nem para disputa de candidatura, sim agora a disputa de quem será a vice ou vice de Donald Trump, porque após o atentado de sábado, ele virou um popstar. E o discurso de hoje é justamente para tentar trazer nos estados principais, os principais estados, aquelas pessoas que estão rejeitando tanto Biden como rejeitando ele. Sobre a cobertura, Renato Bahia, da imprensa brasileira, e não só da imprensa, mas principalmente da posição de brasileiros, de dizer que aquilo tinha sido uma encenação. Dessa vez botaram sangue. Que surgiu um novo Adélio. Dessa vez botaram sangue. Gente, isso diz muito mais sobre quem é você do que propriamente de quem foi alvo do atentado. É de uma nojeira, é de uma situação asquerosa a posição do deputado André Janones publicamente, sem saber absolutamente nada, dizer que surgiu um novo Abélio, um novo teatro, é de uma pobreza. Nós estamos assistindo coisas absurdas, Renato Bahia. E a cobertura da imprensa brasileira, a mesma imprensa, aliás, né, que crucifica algumas situações que muitas vezes nem grave mas apenas para conseguir carimbar um lado político da história, e relativizam coisas de uma seriedade desse tipo. Assassinaram o atirador. Supostos zumbidos. Barulhos de tiros. E por aí um festival. Trump cai de palanque e... Até queda de palanque. E o pior, que eu poderia dizer o melhor, mas eu digo pior, nada disso foi fake news.